Olá pessoal, uma boa noite a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar esse vídeo invocando o Espírito Santo para que esteja presente no meio de nós durante essa conversa. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, hoje o santo que nós vamos falar é um santo muito conhecido, né? É considerado o primeiro santo do Novo Testamento. Então, provavelmente quando eu começar a contar a história, 80% das pessoas já vão, eu sei quem é. Mas para as 20% das pessoas que não conhecem, vão conhecer hoje. Vamos lá então, vou tentar ser rapidinho para o vídeo ficar mais dinâmico, ficar mais interessante e para que vocês sintam vontade de assistir os próximos e os anteriores, né? Já que esse é o 9º vídeo. Vamos lá. O santo de hoje, ele nasceu... o nascimento dele já foi um milagre já. Ele nasceu numa cidade chamada Encarim, lá em Israel, que fica a 6 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. O pai dele era um sacerdote do templo e chamava Zacarias. A mãe dele se chamava Isabel, e ela era prima de Maria, que é a mãe de Jesus. Esse santo, ele foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele, né? E a partir do momento, e quando ele se tornou adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados. E esse arrependimento era manifestado através do quê? Do batismo. Só que ele batizava o povo nas águas, né? Ele é muito importante no Novo Testamento, por quê? Porque ficou para esse santo a função, conforme já havia sido professado, né? Conforme já havia sido profetizado pelos profetas, ele foi o precursor de Jesus, ou seja, ele veio antes de Jesus, né? Por isso ele é considerado o último profeta do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento, porque ele veio para preparar o caminho para Jesus. Ele era primo de Jesus e ele nasceu para preparar o caminho de Jesus. Ele anunciou a vinda e a salvação que Jesus traria para todos, né? Ele era considerado a voz que gritava no deserto e anunciava a chegada do Salvador. Depois desse santo, não houve mais nenhum profeta em Israel. Não existe mais esse papel de profeta nas Sagradas Escrituras a partir desse santo, né? Qual foi a importância? Aliás, por que o nascimento dele foi milagroso? Porque a mãe dele já era idosa, né? E apesar de ser idosa, ela não tinha filho. Ele é o primogênito, ele é o filho único e mais velho. Então, a prima de Maria, né, a Isabel, ela nunca tinha tido filho. Então imagina, idosa e sem filho, primeiro filho. Então o nascimento dele foi considerado um milagre, porque todo mundo ali ela era casada há muito tempo com Zacarias. Então o pessoal considera, como naquela época era comum, na cultura da época, achar que a culpa de não ter filhos era da mulher, então ela era considerada estéril. Todo mundo achava que ela era estéril, e de repente o anjo Gabriel visitou, né, apareceu para o marido dela, para o Zacarias, durante o serviço dele como sacerdote, que ele era, né, do templo, e falou que ela estava grávida. O detalhe é que quando o anjo Gabriel fala que ela está grávida, o Zacarias ele duvidou, falou, como pode isso acontecer? Ele quis prova, ele duvidou, e aí o que o anjo fez? Fez ele ficar mudo. Então Zacarias falou para ele que o nome que
que o filho dele deveria ter, né? Mas fez ele ficar mudo. Então, durante todo o período de gravidez dele, ele ficou mudo e a gravidez da mulher dele, né, da Isabel, ele ficou mudo e só quando ele nasceu e as pessoas foram batizar, dar o nome pro filho dele, que perguntaram para Isabel. Isabel falou: o nome dele vai ser o nome do santo. E todo mundo falou: não, mas não tem ninguém na tua família com esse nome, por que você quer dar esse nome? E aí ele pega e o pessoal pergunta para Zacarias. E Zacarias, na hora, ele desenrola a língua dele e ele fala que o menino vai ter o nome que ele acabou levando, que é o nome desse santo que nós estamos falando hoje. No mesmo período que o anjo apareceu para o Zacarias e aconteceu tudo isso, o anjo Gabriel também apareceu mais ou menos no mesmo período, né? Pelo relato bíblico, 3 meses depois, ele apareceu também para Maria e anunciou que ela ia ser mãe do Salvador. E aí Maria, na Bíblia, ela vai visitar essa sua prima, Isabel, logo depois que o anjo anuncia, a anunciação, né? E porque o anjo havia dito para Maria que a Isabel estava grávida também. E aí quando Maria chega para fazer na casa da prima dela, o filho dela, que é o santo de hoje, que estava dentro da barriga da prima dela, Isabel, começa a pular. E aí é que acontece uma das orações mais lindas que tem na Bíblia, que é o Magnífica. E nessa oração, é a oração que Isabel, né, que depois mais tarde ia ser chamada de Santa Isabel, faz para Maria, para dizer assim que ela ia ser bem-aventurada, né? O anúncio do anjo que fala Ave Maria. Então, essa oração é muito linda. Esse nosso santo, ele acaba indo para o deserto, né? Ele se isolou, ele é a voz que clama no deserto, e ele sempre anunciava a vinda do Messias e batizava quem se arrependia. E as multidões iam ver as pregações dele, né? Receber o batismo às margens do Rio Jordão, e alguns se tornavam seguidores desse santo. E por causa do carisma que ele tinha, algumas pessoas confundiam, achavam que esse santo era o próprio Messias. E ele dizia: eu não sou o Cristo. E falava com muita firmeza que ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27. Numa outra passagem, quando Jesus chega, né, quando Jesus se aproxima dos discípulos dele, ele olha para os discípulos e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João, capítulo 1, versículo 29. E quando o próprio Jesus foi ao encontro desse santo para ser batizado, ele fala para Jesus assim: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 14. E Jesus confirma, né, que ele precisaria batizar Jesus, e o nosso santo batiza Jesus. E assim começa a vida pública, né, e começa o ministério de Jesus, os 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos. O que acontece depois, né? O nosso santo, quando ele tinha que denunciar, porque o profeta, além de ele anunciar, ele anuncia e denuncia. Então ele denunciava, inclusive, as coisas erradas que o próprio rei local, né, que era o Herodes Antipas, as coisas que ele fazia. Ele era um rei fantoche, né, de Roma. Roma manipulava esse rei lá na Pérea e na Galileia. E o nosso santo de hoje denunciava o quê? Essa vida adúltera do rei. Por quê? Porque ele tinha se unido a uma mulher que chamava Herodíases, que era a cunhada dele. E o nosso santo de hoje também denunciava a vida desregrada, né, o governo que ele fazia. Então, tanto que no Evangelho de São Marcos, ele acaba narrando que a filha de Herodíases, a Salomé, em uma determinada ocasião, numa festa onde estavam vários convidados, ela faz uma dança
E o rei fica deslumbrado, assim, e ele fica muito feliz. Por quê? Porque ela dançou para ele, mas dançou para os convidados, tal. E ele era um rei, ele gostava, né, lógico, de ter todas as pompas e tudo que um rei merece. E aí ele acaba prometendo para Salomé que ele daria para ela tudo o que ela lhe pedisse, até metade do reino dele. Bom, já começa uma mentira aí, né? Porque quem fala, o que você pedir eu te dou tudo que você me pedir, não pode colocar uma condição depois, até metade do meu reino. Porque isso não é tudo. E se ela quisesse, e se ela pedisse o reino inteiro? Então não é tudo. Mas de qualquer forma, não foi isso que ela pediu, foi bem pior do que isso. O que ela pediu? Ela pediu para que ele trouxesse a cabeça do nosso santo. O santo estava preso, né? Ele já havia prendido antes, em função dele provocar o rei, dele denunciar as coisas que o rei fazia, por influência da mulher do rei. Ele foi e prendeu o nosso santo. E aí, quando Salomé dança e o rei fica feliz, ela pede o quê? A cabeça dele numa bandeja. Essa história é muito conhecida e é bem difundida. Várias pessoas citam essa história até com alguns ditados populares. Tá entregando a cabeça, alguma coisa assim. E depois, o que acontece? Como ele tinha prometido, mesmo ele ficando triste, porque apesar de tudo, Herodes gostava de ouvir o que o nosso santo falava, porque as pregações dele eram muito sábias, falando sobre as coisas, falando sobre a vinda do Messias e tal. Então ele sentia aquela vontade que nós sentimos, né? De aquela sede de Deus, aquela vontade de ouvir mais sobre a palavra. Mas o egoísmo não permitia que ele se desapegasse de tudo aquilo que ele estava ligado para viver realmente uma vida de fé ao lado seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que viria, que era anunciado pelo nosso santo de hoje. Porém, com toda a tristeza que ele sentiu, mesmo assim, como ele havia prometido, e para não passar vergonha na frente dos convidados, ele manda os soldados deceparem a cabeça do nosso santo e levar numa bandeja. Ai, triste, não? Se vocês pesquisarem no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 14 ao 29, vocês vão ver essa história que eu narrei agora. Bom, o nosso santo é o primeiro mártir da igreja, porque ele foi o primeiro a morrer por Jesus, né? Antes dele ninguém, porque tinham os profetas, Jesus nasceu quando João Batista, o nosso santo, nasceu um pouco antes de Jesus, né? E ele foi o primeiro a morrer por Jesus. Então ele é o primeiro mártir. Por isso que ele é considerado o último profeta do Velho Testamento e o primeiro santo do Novo Testamento. A festa dele é celebrada desde o começo da igreja, no dia 24 de junho, e ele é venerado como profeta, santo, mártir e precursor do Messias, e o arauto da verdade, custe ao que custar. A representação dele é mostrada quando ele batiza o próprio Jesus, né? Segurando um bastão em forma de cruz. Então, claro que todos já sabem que santo é esse, né, que eu estou dizendo. Então vamos à oração do nosso santo de hoje, que é a oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireita os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós está quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciaste com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista, rogai por nós. Amém. Claro que hoje nós falamos de São João Batista, né? Uma história de vida muito interessante. Uma criança que pulou no ventre ao encontrar Nossa Senhora grávida de Jesus, né? Quando a mãe dele, Santa Isabel, encontra Maria, ele pula no ventre, e que vive no deserto, que come gafanhotos e mel na vida dele, durante a vida dele, que passa a batizar na água, né? Mas depois viria aquele que batizaria no Espírito Santo, esse sim é Jesus. O João Batista fazia um batismo de conversão, era para as pessoas se arrependerem e se converterem, e Jesus faz o batismo no Espírito Santo, que é para a salvação. Então, com essa mensagem,
Eu quero encerrar com a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com a oração de Nossa Senhora, hoje, diferentemente, eu parei no meio do texto de fazer a oração do Magnífica, porque eu quero fazer ela inteira agora com vocês no finalzinho do nosso vídeo. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendito. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder do seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Nossa Senhora das Famílias, rogai por nós. Tenham uma santa e abençoada semana, né? Já que hoje eu estou gravando o vídeo num domingo. Que Deus acompanhe vocês e até o próximo vídeo.